Olá, muito boa noite. Dormir é tão importante para a saúde quanto comer, beber e respirar. E eu digo dormir bem. Todo mundo já passou por uma noite mal dormida e no dia seguinte estava com dor no corpo, muitas vezes dor de cabeça, mal-humorado, sonolento, com moleza, rendendo bem menos no trabalho ou no estúdio. Sem falar na sensação de cansaço e que o dia parece que nunca vai chegar ao fim. Seja qual for o motivo, trabalho, filho ou saúde, que impeça uma pessoa de dormir bem, a privação do sono tem um impacto realmente grande no corpo. Enfraquecimento do sistema imunológico, problemas cardiovasculares, depressão, redução da pressão arterial, depressão, diminuição do desejo sexual e humor, perturbações da memória e problemas psiquiátricos são alguns dos problemas que podem surgir quando não se dorme bem. E você, como estão as suas noites de sono? No ponto de vista deste sábado, vamos falar por que é tão importante dormir. Nossos convidados são o Dr. Jorge Pinho, ele é médico do sono e é também cirurgião de cabeça e pescoço. E Rogério Antunes, que é fisioterapeuta. Quantas horas um adulto deve dormir por dia? Como deve ser a cama? Quantos travesseiros usar? Ver televisão, ouvir música e checar o WhatsApp antes de dormir? Até que ponto tudo isso ajuda ou atrapalha? Boa noite e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Muito obrigado. Doutor Jorge, o que é o sono? Bem, antes de mais nada, boa noite. Eu agradeço aqui o convite, estar presente mais uma vez. O sono é o estado, certo? Que complementa justamente o estado ordinário, e a pessoa está acordada, complementando com a vigília, que é muito importante para recuperar todas as suas energias e fazer com que, eu diria assim, que arrumasse na parte cerebral todos os seus problemas e pudesse excluir e organizar toda a sua vida no dia seguinte. Ou seja, é uma pausa que a gente dá para a mente. Que é muito importante para a mente, inclusive para os sonhos, né? E é muito importante para, no dia a dia, você ter um dia melhor. Tá aí o porquê é tão importante a gente conseguir dormir e dormir bem? É importante dormir bem, é importante fazer todas as fases do sono. Hoje em dia nós classificamos como de 4 a 5 fases do sono. E podemos dizer, praticamente, nós temos o sono non-REM e o sono REM. Vou explicar o que quer dizer REM. REM é uma palavra em inglês que quer dizer Rapid Eye Movement. É quando os olhos se movimentam. Você está dormindo, que é o sono profundo, ele se movimenta. Então, nas fases do sono, que é chamado non-REM, que é a primeira fase que tem, a primeira fase que é a sonolência, dura mais ou menos em 5 minutos. Depois vem aquele sono leve, certo? Para depois vem o sono, iniciar o sono profundo. E finalmente vem o sono profundo e depois vem o sono REM, onde você realmente é a melhor fase do sono. Então, aqueles que não conseguem, que roncam, né, ou que têm apneia do sono, ele não consegue chegar no sono REM, que é a melhor parte do sono, então não descansa. Você pode dormir até 20 horas, mas não tem qualidade de sono. E o sono, quando você entra na fase do sono REM, que você dá qualidade de sono, é a fase que nós chamamos de fase onírica, onde você tem os sonhos, né? Então você tem a reorganização e a recuperação de todas as energias gastas, né? E também é a fase que mais dá solução aos problemas. Então, nessa hora que você está mais sonolento, você está mais profundo, é quando você consegue reorganizar a sua vida para o dia seguinte. Muitas vezes tem vários problemas que acontecem, todo mundo é comum, né, no ser humano, mas se você não conseguir dormir bem, você no outro dia continua com o mesmo problema e não consegue organizar. Até vezes você consegue fazer, mas faz com uma dificuldade grande. Se você tivesse sonolento, mas se você não tivesse recuperado as forças, dormir uma noite é muito importante. O despertar é muito bom. Então, para isso, você tem que passar por essas fases do sono. É quando você acorda assim, levanta assim, que dia bom, dormir bem, escutei os passarinhos, escuta as coisas, aquilo vem devagar, levemente, e você sai feliz e contente, não é verdade? Então, com isso, todo dia, às vezes você acorda, não escuta os pássaros, não escuta aquelas coisas, abre a janela, vê o mar na sua frente, mas você não liga para aquilo.
O sol, não tem, mas no dia que você está bem, você anda no seu carro, olha assim, que sol bonito, você começa a dar... Pode você estar dá, até chovendo, mas o dia está mas bonito. você dá realmente assim, você dá valor àquilo que está acontecendo. E no dia que você não está, realmente a pessoa tem que trabalhar, o cansaço é uma luta, né? Ou a falta de dinheiro, ou a falta de paz de espírito, que é muito importante, e com isso o sono é extremamente importante para você poder, no dia a dia, estar melhor. Doutor Rogério, qual o segredo, qual que é a estratégia para a gente começar a ter uma boa noite de sono? Primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo convite. E tem uma série de estratégias, né? O ser humano moderno, ele, principalmente pela utilização da tecnologia, ele leva a agenda para a cama, ele leva todos os problemas e ele não termina o dia dele efetivamente o que ele tinha para cumprir naquele dia. Ele quer carregar isso consigo até chegar na cama. Fora esses problemas que vão sendo trazidos pelas informações, o excesso de informações, essa luminosidade do iPhone, do iPad, do smartphone, também da própria televisão, luz de LED no quarto, tudo isso afeta a qualidade do sono. A gente tem um hormônio muito importante que ele é produzido durante o sono REM, durante o sono profundo, sono reparador, como o Dr. Jorge Pinho explicou muito bem, e que é a melatonina. E esse hormônio ele não é muito bem produzido quando você se expõe a essa radiação. E a melatonina ela também é responsável por uma boa qualidade de sono. Então acaba gerando um ciclo, né? Você não produz bem a melatonina não ajuda a dormir, você não dorme bem, não produz a melatonina e acaba acumulando outros hormônios, como o cortisol, que num nível muito elevado ele é importante para a nossa vida, né? Senão nós não produziríamos, mas ele em alto nível ele não é benéfico. E a gente tem algumas estratégias, né? As pessoas às vezes se confundem, vão dormir e tomam um banho frio para dormir. O banho frio é excitante. Antes de dormir, o ideal é que se tome um banho quente, um banho relaxante. Tentar fechar a agenda antes, tudo que eu tenho para resolver, até 8 horas da noite, e resolvi. A hora de deitar é uma hora de um repouso. Se vai usar o filme, use um filme mais suave, um filme não mais tão leve, drástico, não não tão excitante, para que não haja essa chamada para o acordar. E sim, para ter um sono mais tranquilo, um sono mais reparador. Dentro da fisioterapia, a gente tem hoje, acho que de 10 pacientes que têm dores na coluna, pelo menos 8 ou 9 não dormem bem. Por quê? Porque também a musculatura, a nossa musculatura, principalmente a nossa musculatura da coluna, ela precisa de um sono reparador para que ela possa descarregar, para que ela possa relaxar profundamente. São músculos que trabalham toda hora. Quer dizer, na realidade é o seguinte, hora de dormir é hora de dormir. Né? Nada de televisão, nada de luzinha daqui, ou então de ler deitado. Você tem que dormir, você tem que descansar para se refazer para o dia seguinte. Agora me diga uma coisa. Ao longo do sono a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a pessoa que ronca, que ela acaba não dormindo bem, a pessoa que tem a apneia do sono, ela acorda de manhã que parece que ela está cansada, que trabalhou a noite toda. Isso é uma coisa hoje em dia, se você comparar nos trabalhos americanos, hoje 20 milhões de americanos eles têm um problema de ronca e apneia do sono. E se você comparar no Brasil, 8 milhões de brasileiros têm isso. E muitos estão por aí andando, não tem nenhum diagnóstico. Né? E qual é o paciente que você encontra isso? É o homem de meia idade, está com peso acima do peso, não é isso? E são pessoas que têm hábitos, vamos dizer de comer à noite, comer bastante à noite, beber, né? Ingestão de álcool. Então nós temos que primeiro ver, cortar isto. O importante também tem que ver que tem uma higiene do sono. É como o Rogério falou, você tem que chegar a uma certa hora, você cortar os assuntos que podem perturbar o seu sono. Por exemplo, toda quarta-feira eu opero várias cirurgias. Amanhã. Hoje eu chego na minha casa, nenhum filho, minha esposa não fala nada para mim, porque eu não vou absorver nada. Eu estou concentrado para ter um sono bom,
Porque meus pacientes do dia seguinte dependem de mim. Eu me considero um artesão, então sou um cirurgião, sou um artesão. Eu preciso estar tranquilo, consciente, preparado para exercer a profissão de cirurgião no dia seguinte. Mas se eu vou contabilizar a parte financeira, contabilizar problemas de casa, se eu vou ver filmes intensos, esses filmes vão me atrapalhar meu sono. Então eu tenho que procurar. Eu discordo um pouco, às vezes assim, eu acho que ler na cama eu acho uma coisa muito bom. Eu faço isso. Ou se é uma das dicas que eu gosto de televisão, eu boto sleep time, eu boto televisão mais ou menos de 1 hora. Nunca boto filme, eu boto um jornal, porque são assuntos vários, eu não me apego àquele assunto, e muitas vezes eu boto uma música e me viro e aquela música eu toco. Tem que ter muito cuidado com o seu... Hoje o iPhone, o iPad, as luzes são muito intensas. E muitas vezes chega uma mensagem durante a noite, um amigo meu está na Coreia, manda para ele é de dia, para mim é de noite. Manda mensagem, aparece a luz e isso ilumina todo o quarto. Aquela luzinha verde, LED vermelho que você fica... Quando você for contabilizar, é o wireless, é o celular da minha esposa, é o meu iPad, meu celular, a televisão, a TV a cabo, o ar-condicionado. Então, bem lembrado do ar-condicionado, que também as pessoas... O clima do quarto está todo poluído. Não é favorável para isso. O ar-condicionado, você não pode ter uma temperatura muito fria. Você tem que ter uma temperatura amena. Geralmente, se colocar entre 22, 23 graus, é uma temperatura boa. Alguns podem colocar 22, 23, 24, 21, mas não botar 18 com toda a rotação do ar que tem. Inclusive, você vai tirar a durabilidade do ar-condicionado seriamente. O custo de luz é fantástico. Você vai ver outra coisa também que muitas vezes vai congelar o próprio ar-condicionado e vai começar a pingar, ou senão vai ter durabilidade menor. E sem contar a saúde, né? Então isso é mais importante, saúde. Então eu acho que isso é muito importante, você também tem que pensar nisso. Até como ele falou, a melatonina, ela só vai funcionar se tiver um quarto escuro. Senão não tem o funcionamento da melatonina. É extremamente importante para o nosso dia a dia. Mesmo que não, eu vou tomar melatonina e dormir dessa maneira não tem valor nenhum. Não tem valor. E não descansa. Não descansa. Além do banho quente, um banho morninho antes de dormir, o que mais que as pessoas podem fazer? Olha, o que a gente tem encontrado mais de dificuldade de fazer com que os pacientes eles entendam é uma mudança de estilo de vida. O Dr. Jorge Pinho falou muito bem quando ele exemplificou a questão da apneia do sono. Geralmente são indivíduos de homens com abdômen globoso, acima do peso, fumantes, que bebem, comem comidas, um volume muito grande de comida antes de dormir. Aquele volume vai afetar a válvula gastroesofágica, vai comprimir o diafragma, começando todo um processo que vai chegar lá em cima, como o Dr. Jorge Pinho deve mostrar aí as fotos e explicar. Então, o processo é mudança de vida. As pessoas querem um milagre. Eu tomo um comprimido e tudo vai ser resolvido. Não existe isso. Precisa diminuir o peso, fazer uma atividade física. Na atividade física, a gente diminui os níveis, então aumenta os hormônios que regulam o nosso sono, que recuperam o nosso corpo, e diminui esses hormônios que prejudicam, como o cortisol. Então, a gente produz serotonina. A atividade física é muito importante. Fazer uma atividade física com a frequência de pelo menos 3 vezes por semana e, na hora de dormir, ter exatamente essa calma de organizar tudo. Eu concordo plenamente. Você lê um bom livro, em vez da televisão, se for a televisão, um tempo curto e algo mais suave, mas um livro para dar aquele soninho e se deitar é a receita. Agora, mudança de estilo de vida. Hoje a saúde é integrativa, não pode ser um ponto só. Exato. Olha, e como melhorar a qualidade do sono ou como evitar as noites em claro? Ponto de Vista volta daqui a pouco. Por que é tão importante dormir? Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Os nossos convidados são o médico Jorge Pinho, médico do sono, que também é cirurgião de cabeça e pescoço, e Rogério Antunes, que é fisioterapeuta. Veja só,
a gente falava na primeira parte do programa de alguns problemas sérios com relação com as pessoas que não conseguem dormir e pessoas assim, alguns dos motivos, por exemplo, quem ronca muito ou quem tem a apneia do sono, que acorda no dia seguinte assim, altamente exaustos. Doutor Jorge, o senhor trouxe para a gente alguns exemplos, né, do que acontece por dentro da gente. Eu acho que isso aqui é muito importante porque é mais explicativo, então, para o público entender. O problema do ronco e da apneia do sono vai girar em torno do seguinte. Aqui vocês podem ver aqui o pálato mole, que é o céu da boca, né? Aqui no final dele tem a úvula, que é aquele que se move, né? Aquela campainha. A base, a língua, principalmente a base da língua, tem importância aqui. E nós temos vendo aqui a traqueia, que é o lugar onde passa depois da laringe ao início do tubo que leva o ar para os pulmões. A traqueia se divide em duas, né? E vai para os pulmões. Então, com isso aqui, o que é que acontece? O ronco. Geralmente é o homem que ronca, a maioria das vezes. A mulher consegue dormir direito. Muitas vezes tem que primeiro ela dormir para depois dormir, mas mesmo assim ele incomoda bastante. E com isto, causa irritabilidade na mulher. E mas a mulher, as mulheres também roncam, não é algo... Roncam, mas não são menor em quantidade, tá certo? Mas a mulher, então acontece o que acontece. No outro dia, como eu vi um deles falando o seguinte, a senhora dele, o que quer dizer mulher sem hora? Ela não tem hora, é tudo sem hora, não tem hora para trabalhar, não tem hora para comer, não tem hora, então é sem hora. E ela, ainda mais com irritabilidade que tem, porque dormiu uma noite, não é? Isso é muito ruim. Isso não é um dia, 2 dias, não. Isso é uma eternidade, uma vida às que tem são anos, 10, né? 15, 20 e com anos. isso nós temos que ter paciência. Mas com isso, o que vai acontecer? Mais uma vez, aqui está os quadrinhos que acontecem. Toda pessoa que dorme com a boca aberta é porque ela está roncando, é porque ela ronca? Sim, geralmente sim, que ela procura ter uma obstrução nasal, deveria o nariz estar pérvio, né? Que também é um dos locais que acontece as obstruções. O que acontece na criança é justamente as adenoides, as amígdalas, né? Que nós chamamos de tonsilas palatinas, em nome porque são as amígdalas, e que muitas vezes os pais não querem operar as crianças. Que nós não operamos todas as amígdalas, não. Operamos aquelas amígdalas que têm indicação de cirurgia, ou porque elas estão doentes, tem repetição na amidalite, talvez 3 ou mais vezes por ano, ou porque ela tem uma hipertrofia enorme obstruindo. E se os pais não cuidarem disso, quando o profissional indica, muitas vezes ela pode ter uma morte súbita. Vários casos de crianças que não operaram tiveram morte súbita por ter a apneia do sono e que os pais foram contra a cirurgia, onde o otorrinolaringologista, o especialista do sono, indicou a cirurgia. Ou seja, as crianças morrem dormindo, né? É o principal fator na criança. O principal fator na criança são a hipertrofia das adenoides e hipertrofia das tonsilas palatinas, que são as amígdalas. Então, você vê aqui o que acontece na obstrução. Então, se eu for mostrar aqui para vocês, aqui está o normal. Isso aqui, o ar entrando, tá feito? Sem problema nenhum. Mas aqui já existe uma obstrução das vias aéreas. Então, é a apneia. A apneia, A de ausência, apneia de respiração. É a falta de respiração. Então, mas isso você tem um certo tempo, porque se parar de respirar por muito tempo, vai haver um comprometimento cerebral. Então, o paciente às vezes tem cefaleia, dor de cabeça, vamos falar assim, dor de cabeça, o paciente tem irritabilidade, o paciente tem um péssimo humor, mudança de humor com facilidade, e são pacientes que dormem mal, né? E outras vezes ele pode ter hipertensão arterial, tem mais risco de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e, olha aqui, os homens, e o problema na potência sexual. Né? Então, você, quando dorme bem, até a sua avidez por sexo melhora. Né? A sua potência também melhora. Então, são fatos importantíssimos para que você, no dia a dia. E acidentes automobilísticos, muitos acidentes. Existe um trabalho sobre o acidente de ônibus, porque dorme na direção. Acidente motorista de caminhão, porque eles usam certos artefatos, remédios para poder... Mas tem hora que o organismo não aguenta mais. Não aguenta mais, né? se rende até os então, remédios. Você vê acidentes que existem, inclusive até a própria NASA. Quem mais estudou sobre ronco e apneia do sono foi a NASA, por causa de um acidente que assistiu no espacial. E disse que aquilo foi um acidente por ter um problema de apneia. Então, a Universidade de Stanford, na Califórnia, é hoje o maior centro que iniciou tudo isso, né? Onde nós tivemos a oportunidade de frequentar lá na Universidade de Stanford e tivemos a visita aqui em Recife do professor Christian Guilleminot, que é hoje a autoridade maior sobre o assunto, que veio nos visitar aqui por 2 motivos. Um, para fazer
brindar com uma palestra. E outro para tomar um bom vinho francês, um Bordeaux, que ele é de Saint-Estèphe, para poder degustar conosco aqui. Foi uma maneira que eu consegui convencer o doutor professor Murilo Guimarães para que ele viesse até Recife. Inclusive, nesse dia, ele ter saído daqui, direto, a Casa Branca ligou para ele quando estava conosco, para ele voltar para os Estados Unidos, pegar o avião presidencial e ir para a Rússia, porque ele fazia parte de pneumologia, atender o antigo presidente da Rússia, que era que agora esqueci o nome, bem grandão, bebia bastante, esqueci o nome dele agora, não me recordo agora, porque ele era médico também desse presidente da Rússia. Agora, eu digo assim, uma pessoa assim, que viaja muito, como foi o exemplo do médico que o senhor colocou, ou você trabalha aqui, por exemplo, os aeromoças, que você acaba tendo pouco tempo para dormir. Qual é o ideal? Quanto tempo a pessoa tem que dormir? 7 horas, 8 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas? Se eu puder falar o seguinte, o ideal seria não menos do que 6 horas. Não menos do que 6 horas. O ideal varia de 6 a 8 horas, é o ideal de você dormir. Tem pessoas que dormem mais, isso é fora do parâmetro, mas 6 a 7, 8 horas é o ideal de você dormir. O adolescente, a criança, ela precisa de mais sono. Agora, o adulto, em média, 6 horas a 8. A mulher necessita normalmente de uma quantidade de sono maior que o homem. O homem normalmente se satisfaz com 6, 7 horas, às vezes até menos, 5, mas a mulher ela já precisa de um pouquinho mais de sono. E o idoso? Há necessidade de que o idoso durma muito tempo ou não? Não há necessidade. Se está dormindo muito, é bom investigar porque pode ter um quadro depressivo aí, que aí a pessoa não quer nem sair da cama. Aí tem outras complicações. Certo. Só mostrando uma coisa, essa semana, final de semana, eu tive uma reunião, estava em Campinas, no sábado, falando sobre isso, e que tem uma das doenças do sono, chama-se síndrome das pernas inquietas. E nós estamos falando sobre vitamina D, que é o grande boom da medicina hoje em dia. E uma das causas da síndrome que eu tenho, o idoso, é porque quando o idoso ele fica cochilando durante o dia. Então ele vai gastando o seu sono. Vai. E por isso que ele chega com 4 horas, 5 horas, para ele é normal, mas ele cochilou bastante. Contabilizou ao longo do dia, né? Mas tem uma coisa muito importante que o idoso, ninguém leva o idoso para o médico. Hoje o médico tem que ter um geriatra. Porque esse paciente tem uma hipovitaminose D e que dá comprometimento no sono, comprometimento de comportamento depressivo, né? Que as pessoas não ligam para isso. Então, um dos conselhos que eu dou é o seguinte, que eu chamo uma mensagem para casa, né? Home message. É o seguinte: procurem dosar a vitamina D, leve para um profissional, é isso que muitas pessoas, principalmente as crianças também hoje em dia. Por quê? Estão com o iPad, iPhone dentro de casa, não levam sol. Eu, quando chegava do meu colégio, toda vez, tirava a camisa, ia para a rua jogar bola. E isso tem uma vantagem, porque o sol existe. O sol tem um fator, que é justamente a vitamina D, você precisa ter movimento para ter o sol, para estimular, para que a célula se abra, para que a vitamina entre. E hoje em dia, que você vai ver no seu consultório, pode dosar muitos pacientes com hipovitaminose D. Agora, tem um problema grave que é o quê? A orientação. O grande horário para se obter essa vitamina D é justamente naquele sol mais maléfico, né? De 10 horas da manhã até as 3 da tarde. E aí, quem vai ao sol vai com um protetor. Com o protetor, a produção já não está adequada. Então, a gente está vivendo não só crianças, adultos e idosos, mas a vitaminose de vitamina D, que não devia nem ser vitamina, é um hormônio que é responsável por quase 200 funções do nosso corpo, está assim, absurdo, realmente, e inclusive uma das funções é também regular a imunidade, o sono. E tudo mais. Olha, esse é um assunto assim super interessante, mas então o seu tempo está chegando ao fim. Mas eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês rapidinho. Primeiro, doutor Antunes, o seguinte: o sono, ele facilita a memorização? Ele ajuda quando você dorme bem? Sim, é como nosso cérebro funciona como um arquivo. O nosso computador é muito fácil, né? Quando está superlotado e você começa a ter dificuldades, aí você vai lá e deleta certos arquivos. E como faz para deletar o cérebro, né? As informações? Então, às vezes, você está com tanta informação e vai cansando. O sono, ele serve exatamente, como o Dr. Jorge Pinho falou no começo, para que haja essa limpeza, essa reorganização. E nada de ficar tomando remedinho, comprimido para dormir, um remedinho para dormir para ajudar?
Não, assim, no último caso, talvez tenha necessidade, porque a pessoa chega num estágio onde ela fica desesperada, quase chorando. Então, às vezes, o médico tem essa última alternativa. Mas antes disso, é bom recorrer ao quê? Eu esqueci de falar aqui, é uma coisa muito importante, mas a hidroterapia, a fisioterapia aquática, ela traz uma resposta muito grande no sono. A gente faz técnicas de relaxamento na água que o paciente chega a dormir durante a sessão. Então, todo paciente, 100% que vai para a primeira sessão, ele volta e diz, dormi uma noite que há muito tempo eu não dormia. Então, tem muitos recursos para ajudar antes da droga. Doutor Jorge. Bem, eu só queria dizer uma coisa seguinte, um programa só não resolve. De jeito nenhum. Eu acho que nós devemos ter 3 ou 4, porque temos diagnóstico, temos o tratamento, vários tipos de tratamento, temos várias doenças que estão inerentes. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente com o Rogério, estar presente com você e o seu respeitável público também. Muito obrigado. Telefone para contato, doutor Jorge. 3421-6255 é o telefone do nosso consultório. Doutor Rogério. 3342-3800, o telefone da matriz na Setúbal, em Boa Viagem, mas temos uma unidade no Torreão também, onde a gente faz esse trabalho. Ok, olha, tem muitas dúvidas, aliás, é um assunto muito vasto, a gente teria muito o que falar, mas o tempo realmente passou, mas ficou aí o contato de vocês e a gente promete voltar num outro programa para continuar esse papo. Muito obrigada. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 10 para 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, descansem, durmam bem mesmo. Um bom domingo e até a semana que vem.